Você já ouviu falar no Grok? A inteligência artificial do Elon Musk? Lançada agora em fevereiro de 2025, ela promete aí concorrer de frente com o ChatGPT, só que de uma forma mais ousada e diferenciada. E nesse vídeo a minha intenção é te mostrar como você vai usar o Grok para aprender inglês, espanhol ou qualquer outra língua que você queira. Seja bem-vindo ao WhatsApp Poliglota, eu sou Pedro Galvão, professor de inglês há mais de 8 anos e, cara, eu tenho uma baita de uma experiência com aprendizado de idiomas de uma forma geral. Então, se você quer aprender aqui como usar uma inteligência artificial para evoluir o seu aprendizado do idioma que você quer aprender, assiste até o final que, cara, com toda certeza você vai aprender muita coisa, vai ter muito material interessante aqui para você, então bora lá! E só para fazer um adendo aqui bem rapidão, inteligência artificial é um tipo de sistema de rede neural usado aí para fazer aprendizado de máquina de uma forma geral. Então, a base de dados desse tipo de ferramenta, cara, é muito grande. A gente consegue aprender praticamente qualquer coisa utilizando inteligência artificial. Então, no caso, a gente sabe, né, 2025 a gente tá meio que numa guerra aí de inteligência artificial. Inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre o DeepSeek, que é uma inteligência artificial da China, que inclusive você pode ver no card aqui acima. E aí a gente tem uma baita de uma evolução entre essas duas ferramentas aí. O Grok 2 ele é gratuito, você pode usar tranquilamente. O Grok 3 ele é exclusivo para assinantes aí do Twitter, né, do X. Então se você tem uma conta lá no X, você pode usar gratuitamente o Grok 3. Isso vai ser aí por tempo limitado e aí depois só vai poder utilizar quem tiver aí assinatura Premium do X. E aí só para você entender um pouquinho a diferença entre as duas versões aqui, o Grok 3 é 10 vezes mais superior do que o 2. Isso porque ele tem 100.000 GPUs da NVIDIA H100. E aí, cara, isso é muita coisa em comparação com o 2, né? Sendo assim, a gente tem um treinamento de máquina muito melhor, muito mais aprimorado do que o 2. E aí é interessante que o Grok ele tem suporte para prompt multimodais, ele tem suporte para leitura de imagem, então se você tiver uma imagem, você pode subir ali para a ferramenta ler o que está escrito, para poder interagir com você e por aí vai. Cara, é muita coisa, tem muito material, tem muito conteúdo aí que você pode usar. E aí eu falei um pouquinho aqui sobre as diferenças. Você não necessariamente precisa fazer assinatura, você não precisa fazer nada. Você pode usar o gratuito, isso levando em consideração que a gente está usando para aprendizado de idioma. Cara, aprendizado de idioma é uma coisa muito mais tranquila em comparação com tudo precisa fazer em comparação com concorrência. Então, como o nosso uso aqui é um uso muito mais leve, muito mais tranquilo, a gente não precisa de tanta experiência assim da ferramenta, porque vai ser muito tranquilo. E por que você deve usar o Grok para aprender idiomas? Primeiro, cara, aqui eu tô colocando o Grok, porque o vídeo é sobre isso, mas inteligência artificial de uma forma geral você consegue fazer basicamente qualquer coisa para o aprendizado de idiomas. Então você consegue aí usar para aprender vocabulário, que isso é uma coisa muito interessante, muito importante para a evolução do seu aprendizado de idiomas. Você pode aprender gramática também, que é uma coisa extremamente importante para você ter mais autonomia, mais tranquilidade na hora de você falar. E aqui eu falo sobre gramática, isso aqui é um pouco de tabu. A gente vê muito na internet que aprender gramática não é uma coisa interessante quando você está aprendendo um novo idioma. Só que aí você para e pensa, você é uma pessoa que tem pressa. Você já é um adulto, ou talvez um adolescente, você já tem uma personalidade formada e quando você fala um outro idioma, você quer expressar exatamente essa mesma personalidade. E a forma que você faz isso de uma forma mais tranquila é entendendo a estrutura do idioma, né? Então, se você entende a estrutura do idioma e você sabe vocabulário, sabe expressões, sabe gírias e tudo mais, cara, juntando as duas coisas, você vai ser exatamente você em todos os idiomas aí que você estiver aprendendo. E eu indico aprender gramática justamente para isso, para você ter um melhor entendimento do idioma, para você conseguir ter mais autonomia nas suas formulações de frase, nas suas expressões e tudo mais. Então, partindo para a ação aqui, vamos ver um pouquinho como que funciona o Grok na prática. Eu deixei 3 comandos aqui reservado para a gente não perder muito tempo criando do zero, tá? Mas a gente está começando aqui um chat, cara, do zero, na prática do zero. É a primeira vez aqui que eu vou colocar esse prompt aqui, beleza? E aí a gente vai ver junto o resultado. Então aqui, Grok, me ensine 10 expressões em inglês usadas no dia a dia. E aí vamos ver, aqui eu estou usando a versão 2, tá? Que eu também posso colocar para a versão 3, aí vai ser basicamente a mesma coisa. E aqui eu dou Enter. Então aqui ele me trouxe o resultado muito rapidinho. Foi muito rápido mesmo aqui a forma dele estruturar a resposta para mim. E aí ele me trouxe alguns exemplos. What's up?
significa o que está acontecendo, ou como você está, de uma forma direta. Então aqui ele já logo deu um exemplo. Hey, what's up? How was your day? E aí, que tal? Como você tá? Como foi seu dia? Piece of cake. Então aqui a gente tem outra expressão. That test was a piece of cake. Então aquele teste foi moleza, foi tranquilo, que é exatamente isso, né? Algo que foi muito fácil. É o nosso famoso mamão com açúcar. Então break a leg, hit the nail on the head, let's call it a day, under the weather, spill the beans e por aí vai. Então aqui ele já trouxe 10 exemplos de frases que a gente conseguir colocar no nosso dia a dia. Perfeito. Então aqui eu já tenho 2 comentários para fazer para você. Aqui, ó, eu coloquei para ele pedindo, né, como falar a expressão mamão com açúcar em inglês. Então ele já analisou, já trouxe para mim o resultado. Português, esse trabalho foi mamão com açúcar. Inglês, that job was a piece of cake. Tá? Então aqui ele já trouxe um exemplo pra gente. E aí teve uma outra informação que apareceu aqui em cima, com o limite do Grok. Então aqui a gente vem e joga pro 2 aqui. Não tem problema. Vai seguir exatamente da mesma forma. E agora a gente vai aqui pro segundo comando, tá? Eu já deixei reservado também pra gente não perder muito tempo. Então eu pedi aqui, ó, cria um diálogo entre 2 pessoas falando sobre viagem. E aí ele já me trouxe aqui, cara, de forma muito ligeira, tá? Ele trouxe uma conversa entre o Alex. Hey Sam, what's up? I heard you're planning a trip. Yeah, I am. I'm going to the coast next month. It's been ages since I last traveled. Então aqui ele trouxe toda uma conversa para você treinar. Isso daqui é uma coisa que eu recomendo muito, inclusive o uso de inteligência artificial para montar conversas, para trazer mais vocabulários em situações reais, onde a gente possa analisar de uma forma bem detalhada, aprender vocabulários e expressões dessa forma. Cara, isso daqui é muito bom, muito bom. E por último, eu vou fazer uma pergunta aqui para ele, que eu também reservei. É uma questão de gramática. Me explique quando devo usar have been e has been, que aí são estruturas de tempos verbais, ok? Então vamos ver como vai ser o retorno dele aqui. Então beleza, aqui ele já trouxe o resultado pra gente, então claro, vou te explicar de forma simples e prática quando usar have been e has been em inglês. Ambos fazem parte do tempo verbal present perfect continuous, que aí é um tempo verbal, tá? É um pouquinho mais complicado da gente entender pensando no início. Quem tá iniciando no inglês, quem tá começando do zero em inglês, aí fica um pouquinho mais difícil. E aí, se você quiser aprender inglês de uma forma bem estruturada, com professores pegando na sua mão, cara, eu recomendo que você conheça o método RRSLG, que, cara, é um curso completaço, com aulas ao vivo, grupo de conversação, então tem tudo que você precisa para aprender inglês lá dentro. Vai ser o primeiro link aqui da descrição. Bom, então beleza. A gente tem regra básica, né? Então, have been é usado com os pronomes I, you, bababá, e has been é usado com os pronomes he, she, it. E, cara, eu não vou entrar em detalhes aqui, eu não vou ficar lendo, tá? Mas de uma forma geral você entendeu que ele já traz aqui para você o que você precisa, o que você precisa aprender, tá? De uma forma geral, beleza? Então beleza, você já viu, você entendeu como que a gente usa o Grok para fazer esse tipo de estudo aqui. E aí eu quero fazer uma comparação aqui, só trazer de fato para você de uma forma muito simples as 3 principais do mercado, que é o ChatGPT, o Gemini e o Grok, né? Eu tô colocando o Grok aqui como sendo um dos principais, porque tem sido muito falado, né? O DeepSeek também ele entra aqui como um dos principais do mercado, porque, cara, assim, deu um baita de um estrondo no mercado de inteligência artificial, então aqui faz sentido trazer os 4, mas o DeepSeek, como ele não é uma inteligência artificial dos Estados Unidos, eu vou deixar só essas 3 aqui, beleza? Não que seja um problema, se você quiser usar DeepSeek, pode usar tranquilamente, inclusive o DeepSeek, ele é muito bom, levando em consideração que é gratuito, levando em consideração que é atualizado, levando em consideração também que você consegue fazer integração com a internet, colocar ele para buscar na internet, consegue fazer upload de imagem. Inclusive eu tenho um vídeo falando sobre ele, eu vou deixar linkado aqui também para você dar uma olhada e entender mais a fundo como que funciona o DeepSeek, beleza? Mas falando aqui sobre essas 3 inteligências artificiais. Cara, o ChatGPT, ele é uma ferramenta, acho que é a mais famosa do mercado, inclusive, mas ele tem algumas limitações se você está na versão grátis. Isso porque ele não tem uma base de dados atualizada, então se você quiser, por exemplo, você viu uma notícia e você quiser conversar com o ChatGPT ali sobre aquela notícia que você viu, ele não vai poder te dar informação nenhuma sobre aquilo, a não ser que previamente você joga ali para ele sobre o tema, o que está sendo debatido. Aí ele vai conseguir conversar com você. Mas ele não tem conexão à internet para consumir notícias e o que quer que seja da atualidade, ok? A não ser que você pague.
e aí você paga, se eu não me engano, tá em US$ 20 a mensalidade, aí você consegue ter aí um chat GPT mais atual, com conexão à internet e todos esses detalhes. O segundo aqui é o Google Gemini, que aí ele também aqui é a inteligência artificial do Google que você consegue usar, né? Ele é conectado com a internet tranquilamente, só que ele é um pouquinho mais sem personalidade. Então você faz perguntas, eu particularmente uso para fazer perguntas específicas, levando em consideração que eu quero uma resposta rápida, por exemplo. Isso levando em consideração, sei lá, uma conta de matemática, isso em contextos diferentes, tá? Uma conta de matemática ou algo desse sentido. Aí tem o Grok, tá? Que o Grok aqui entre as 3 ferramentas, levando em consideração o gratuito, cara, ele vai ser muito bom. Tem a base atualizada. Então ele tem aí conteúdos da atualidade, então você consegue conversar com ele com coisas do momento, tá? Então, cara, assim, tranquilo. Obviamente, as 3 ferramentas são ótimas para você aprender idiomas de uma forma geral, porque é aquilo que eu disse para você. Aprender idiomas não necessariamente você vai ficar consumindo notícia e coisas do momento. Você vai pedir ali para criar diálogo, levando em consideração a construção de vocabulário, construção de expressões. Você vai perguntar sobre gramática, estruturas gramaticais, coisas desse sentido assim. Então, levando isso em consideração, você não precisa necessariamente ter uma base atualizada. Então, qualquer uma dessas ferramentas aqui vai te ajudar, assim, tranquilamente para você aprender o idioma que você quiser. Bom, de uma forma geral, é para isso que a gente usa o Grok, levando em consideração o aprendizado de idiomas. Deixa aqui nos comentários se você já usa o Grok ou se você já usa alguma inteligência artificial para aprender idiomas. E comenta também a forma que você estuda, né? Os prompts que costuma colocar, para a gente ter um espaço aqui bacana de bastante informação, levando em consideração essa frente aqui. E não esquece também de deixar o seu joinha aqui nesse vídeo, porque isso ajuda bastante o meu trabalho aqui no YouTube, trazer mais conteúdo para vocês de uma forma geral. E é interessante, só fazendo uma comparação aqui, a questão de aprendizado de idiomas com inteligência artificial é muito interessante porque você consegue aí dentro da inteligência artificial fazer uma conexão ali de um idioma com o outro. Se você está aprendendo vários idiomas ao mesmo tempo, 2 idiomas e assim por diante, é interessante que você consegue usar de uma forma muito tranquila. E aí pensando nisso, a gente tem aí também países de multilinguismo, cara, e o mundo, cada vez que passa, está se tornando mais multilinguista. A gente aprende mais vocabulário, a gente aprende mais idiomas, a gente se comunica de uma forma muito mais tranquila. E isso graças, obviamente, à internet, porque se não fosse a internet, o mundo ia ser mato ainda. Mas levando isso em consideração, vou deixar um videozinho aqui também no card para você dar uma assistida aí nos principais países que falam mais de um idioma. Isso é um assunto muito interessante para você que gosta de viajar, quer fazer intercâmbio e assim por diante. E você achou que esse vídeo ia acabar assim eu te pedi para se inscrever, né? Cara, esse é o momento. Dá o clique aqui no se inscrever e eu te vejo na próxima.